Olá, meus amigos, um abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes na programação da sua TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar, acompanhando aí exatamente as notícias. Sei que você está do outro lado querendo saber muita informação. E nós vamos, claro, trazer todo o panorama do que está sendo preparado para o final de semana de muito futebol, com jogos na Série B, com o CRB jogando fora de casa, com o CSA jogando mais uma vez aqui em Maceió, diante de um América de Natal que está mordido com a arbitragem, viu? Pense na situação que daqui a pouco nós vamos colocar aqui em evidência no programa. Vamos falar também da 4ª divisão do futebol nacional, já que no domingo o Coruripe, nosso representante na competição, vai receber um dos grandes times do futebol brasileiro, o América de Natal, na segunda fase da Série D. Já falávamos aqui dos métodos de disputa da competição, lembrando que nessa segunda fase não é ainda as oitavas de final, é a fase considerada a fase número 2 desta Série D, que já passaram os clubes classificados, os 4 de cada grupo, ou seja, formando 32 equipes, 16 jogos de mata-mata, ida e volta, e entre eles o Coruripe, nosso representante, enfrentando o América de Natal. Já já nós vamos conversar aqui no estúdio com o executivo do América, o Fabiano Melo, que marca presença exatamente aqui com a gente, ele que foi durante alguns anos responsável pelo futebol, pelo departamento de futebol do CSA, conseguiu participar da campanha do CSA do acesso da Série D para a Série C, da Série C para a Série B e da Série B para a Série A. Tem no currículo a conquista também do título nacional na Série C pelo CSA e agora vive essa experiência no América com a responsabilidade de fazer o carinhosamente Mecão, que é assim chamado pelo torcedor do América, voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, além de outras informações, você vai saber agora, porque está no ar o mais reverente programa da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso, o de todos nós, Canal Esportes. O Coruripe encerra a sua preparação para enfrentar a equipe do América no próximo domingo às 3 da tarde no estádio Gerson Amaral. Esse jogo marcando aí a segunda fase da Série D. Lembrando que na primeira fase, o Coruripe, o Hulk, o nosso representante na competição, conseguiu a classificação na última rodada, ao vencer o Vitória da Conquista por 1-0 com o gol do André Rodrigues. E aí acabou ficando como 4º colocado do grupo A4. Nesses critérios de disputa da Série D, a situação de momento é a seguinte: o Coruripe conheceu seu adversário, que foi o América. Chegou na última rodada já com a situação dele definida. Primeiro do grupo A3. E acabou exatamente conquistando essa classificação de maneira mais confortável em relação aos outros times. Coruripe e América. Primeiro jogo no Gerson Amaral no domingo, às 3 da tarde. Segunda partida no próximo sábado, em Natal. E nós temos aqui a oportunidade de ouvir agora, trazendo exatamente para abrir o Canal Esportes, o zagueiro da Ciel. Vamos ouvir então a minha equipe de imagem já preparando esse material com o zagueiro da equipe do Coruripe, que fala desses desafios da Série D. Nesta segunda fase da competição, a equipe comandada pelo técnico Elenilson Santos. Vamos ver. Série D é complicada, né? Série D é difícil, não tem time bobo. E o nosso time foi um guerreiro, foi time de guerreiros. E graças a Deus saímos com essa classificação. Bom para todo mundo, né? Para a cidade, para o clube, para os jogadores. É gratificante. A gente vem trabalhando no dia a dia, né? Cada dia forte. Se entregando, se empenhando. Escutando bem ali o que o professor tem. Sempre procurando passar experiência, evolução. O Edson Veneno também, Erivel, todos os companheiros estamos fechados. E graças a Deus a gente fez uma boa partida. E fomos sólidos ali atrás. Sim, jogo difícil. Sabemos como é complicado pegar esses times. Não tem jogo bobo. Se é difícil pra gente, também é difícil pra eles. A grande verdade é que a equipe do Coruripe, ela conseguiu fazer dentro de casa o seu papel em muitos desses jogos. Só perdeu um jogo, perdeu para o Central de Caruaru, que não conseguiu classificação na primeira fase. E agora, para o jogo contra o América, o Coruripe vai precisar exatamente ficar atento, porque é uma das equipes mais fortes da competição. E em relação a esse jogo, o técnico Elenilson Santos contará com o retorno do volante Jair Amaral, que é um dos principais jogadores nas questões de marcação da equipe na competição.
Vamos falar do América de Natal. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o executivo Fabiano Melo, nosso amigo Fabiano Melo, que durante muitos anos exerceu um papel importante em tudo que o CSA alcançou em acesso na Série A, até a Série A do Campeonato Brasileiro, em competições organizadas pela CBF. Fabiano, você hoje é executivo do América. Muito obrigado aqui pela presença. Vamos bater aqui. Como é que anda exatamente o América para esse jogo com o Coruripe? E muito obrigado pela preferência de ter aceitado o nosso convite de estar aqui no estúdio, Fabiano. Videlão, primeiramente agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco do América, né? O América, a gente fez uma primeira fase dentro do nosso planejamento, uma primeira fase boa, né? Onde a gente tinha o planejamento de terminar entre 25 a 30 pontos, para terminar em primeiro lugar do grupo. E conseguimos, fechamos a fase com 28, né, 28 pontos. E agora é outra competição, né, esquecer o que ficou para trás e agora é matar ou morrer e vamos lá para a primeira fase do mata-mata e enfrentar o Coruripe. E o Coruripe que na primeira fase, Fabiano, conseguiu fazer do estádio Gerson Amaral a sua fortaleza na competição, vencendo muitos dos adversários, às vezes com aquele placar mínimo, né? Ou seja, dentro da margem de controle. O que é que o América precisa ter cuidado com essa equipe do Coruripe, pelo que você tem conhecimento, pelo que você já sabe, inclusive, desde a época como dirigente do CSA, das dificuldades que é jogar lá no estádio Gerson Amaral? Não é fácil jogar lá, né? No campo do Coruripe. A pressão é muito grande, aquele campozinho curto, pequeno, muito jogo aéreo. A dificuldade do campo, né? É um campo que a bola pica muito, um campo seco, né? E tudo isso a gente vem trabalhando durante a semana para a gente ter esses cuidados para jogar contra o Coruripe. Mas temos que respeitar o Coruripe, mas não temos que temer. A gente veio para jogar. Alguns adversários, inclusive, que você conhece agora com mais intimidade, como o próprio ABC, que estreou naquela oportunidade, até alguns jogadores, como o Éricles, quando veio para cá, perdeu para a equipe do Coruripe pelo placar de 1-0. Esse time do técnico Elenilson Santos, que é formado praticamente, Fabiano, por jogadores caseiros. O América, por exemplo, tem algumas peças conhecidas do futebol brasileiro, como o Wallace Pernambucano, como o Guedes, por exemplo, que você tem contato direto e, pelo que chega para a gente, é um jogador que começa também a surgir propostas, interesses. Como é que o América tem tratado exatamente o fato de manter as suas estrelas para alcançar o objetivo nesta Série D, Fabiano? Com relação ao Coruripe, realmente o Coruripe dentro de casa, ele faz valer o seu mando, né, de campo. O Coruripe nos jogos da fase só perdeu um jogo dentro de casa, né, que foi contra o Central. Ganhou do ABC, ganhou do Itabaiana, ganhou do Vitória da Conquista. Então é um time forte lá dentro, né? E com relação ao elenco do América, né? A gente, assim, alguns jogadores conhecidos, né? Até conhecidos do futebol alagoano. Sim. Eu trouxe agora o Elias centroavante que jogou no CRB. O Elias, atacante de lado, que jogou aqui também no CRB, já estava conosco. Temos o Wallace Pernambucano, temos o Felipe Guedes, que você citou agora. Sim. Temos o Everton Silva, aquele lateral direito, sim, que jogou no Boa Vista, Flamengo, né? E alguns jogadores conhecidos do nosso futebol brasileiro. O assédio é muito grande em cima do América. O América fez uma boa campanha agora na primeira fase. Perdemos alguns jogadores, né? Perdemos o Renan Oliveira para o Figueirense, perdemos deixa eu me lembrar aqui, perdemos o Dione para o Sampaio Correia, né? Então são jogadores que saíram de uma Série D para uma Série B, né? Então a gente teve que repor. Perdemos o Augusto para o Remo, que foi para uma Série C, mas a gente conseguiu repor essas peças, né, no mesmo nível, graças a Deus. Sim. E vamos lá para a luta, vamos para o sonho, né, do americano, que é sair dessa Série D, que não é fácil. Jogar uma Série D é muito difícil, são viagens complicadas.
São campos complicadíssimos, né? A gente tem um campo lá que todo mundo sabe jogar, que é uma arena, Sim. é um campo bom de se jogar, mas quando a gente vai lá para fora com os campos ruins fica complicado. Mas a gente tem que passar por tudo isso para conseguir esse nosso acesso. Nós vamos aqui entrar nas questões de mérito, né? De merecimento, de justiça. Mas o que é certo é que o América, pelo que é, e tem a história, Fabiano, não merece estar na Série D. Não merece estar na Série D, o ABC também não merece. E quando eu enxergo o futebol do Rio Grande do Norte, nós conversávamos até antes de entrar no ar sobre isso, né? Que situação do futebol do Rio Grande do Norte está numa Série D do Campeonato Brasileiro. Falávamos sobre isso também, né, Márcio, ontem, né? Todos os times praticamente disputando a Série D. Tem o Globo, teve o Potiguar de Mossoró que participou da primeira fase, o América, o ABC. Então, assim, todos nós sabemos que o torcedor do Rio Grande do Norte é apaixonado por futebol. Voltar o América para uma Série C acaba sendo o maior desafio da sua carreira, até mais difícil do que naquela época, quando você assumiu o CSA, Fabiano? Eu acredito que sim, Videlão. Como você falou, o América não é time de Série D. Né? O América não tem a estrutura para estar na Série B. O América tem uma torcida fanática que é para estar na Série B. Então, infelizmente, por conta de gestões passadas, o América vem lutando nesses 4 anos, já é o 4º ano seguido que luta para sair dessa Série D e não consegue. Estamos com esse desafio, acho que, como você falou, é um dos maiores desafios da minha vida. A gente teve esse desafio lá no CSA, conseguimos tirar o CSA. Fui campeão nacional, como você citou, na Série C. Mas sair do nosso estado, ser reconhecido fora do nosso estado, é uma luta muito grande. E a gente está aí nessa batalha para tirar o América dessa situação. E eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, que a gente vem trabalhando com honestidade, com a dedicação 24 horas lá dentro do América. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Você já é um dos caras que pode ser considerados assim exemplo, né? Case de sucesso no futebol alagoano. Quando se fala exatamente de abraçar a profissão como executivo de futebol, você e Alarcon Pacheco são sempre citados porque começaram a exercer o trabalho aqui e acabaram ganhando espaço no Nordeste, até poderia ir para o Sul, Sudeste, sem nenhum tipo de dúvida com o trabalho que vocês realizaram e pelo reconhecimento do trabalho de vocês, independente do desafio, se é para comandar uma equipe de Série D, de Série C, pelo momento do futebol de Alagoas, que tem CSA e CRB, os dois na 2ª divisão. Agora, em relação ao cuidado com os jogadores, como é que tem sido, Fabiano, essa habilidade para poder manter o diálogo com os jogadores, que é muito importante na sua função? Por exemplo, manter um atleta que tem facilidade de ganhar peso, manter esse jogador focado para que ele possa continuar com seu peso ideal. Casos específicos, como o do Walter, por exemplo, que o CSA passou por isso na época que trouxe o atleta. O Walter, mais uma vez, dando exemplo no Atlético, magrinho, fininho, mostrando o que quer. Mas muitas vezes o diálogo é importante. Como é que você tem mantido? E para poder manter também a motivação em alguns jogadores. Veja no elenco do América que tem um Tartar. Esse menino, quando começou no Fluminense, era tido assim como uma das gratas promessas. Eu estava ouvindo sempre a Rádio Globo, porque sou vascaíno de coração, e sempre acompanhava a Rádio Globo. E lembro quando o Gilson Ricardo falava o seguinte: anotem esse nome, Tartar, começando no Fluminense em 2003, isso lá atrás, em 2003 no Fluminense. Esse menino tem tudo para despontar no futebol. Como é o diálogo com esse jogador, sabendo que você tem um jogador desse peso no elenco, que poderia hoje estar atuando facilmente em um clube da Europa, mas está aí no Brasileiro, atuando aqui no Brasil e não conseguiu se encontrar no futebol. Está tentando agora no América novamente. Não é fácil, né, Videlão? Não é fácil fazer com que esses atletas mantenham o foco, né? Que eles queiram, que eles comprem a ideia, comprem o projeto. Mas antes de a gente trazer esses atletas, a gente conversa, a gente passa para eles, né, a situação do clube, né, passa toda a motivação que o clube tem pelo esse acesso e a gente está conseguindo fazer isso. Né? Quando eu cheguei lá no América, o Wallace Pernambucano já estava no América, mas estava desmotivado, estava acima do peso e eu vim conversando demais com o Wallace, mostrando a ele que o único caminho era esse, dele perder peso, dele voltar a fazer gol, porque ele sabe fazer gol. Em todos os clubes que ele passou, ele conseguiu fazer gol. Não estava conseguindo no América, estava mal no América. Mas aí eu fui colocando na cabeça dele, conversando diariamente com ele,
nas concentrações, junto com a nutricionista, pegava ele, a nutricionista, vamos lá, motivando ele. E hoje o Wallace é um dos que tem o menor percentual de gordura Importante. do nosso elenco. E está querendo. Então o Wallace começou a fazer gol, o Wallace começou a ficar leve. Então hoje o Wallace é um dos artilheiros da Série D com 8 gols. Né? Então a gente vem fazendo esse trabalho de motivação. Antes de eu contratar o Tatá, eu tive uma conversa séria com o Tatá. Ele vem naquelas equipes só do Rio de Janeiro, só ali, só jogando Carioca. E a gente teve uma conversa séria com o Tatá. Mostrei ao Tatá a importância dele, por que ele vinha, a importância dele no grupo. E graças a Deus ele comprou a ideia, veio e aí está nos ajudando. É importante, né? Fabiano Melo, que é executivo do América, conversando com a gente aqui no estúdio da TV Mar Canal 525. Ô Fabiano, vamos fazer um raio-x do que foi o grupo na primeira fase da Série D, o grupo da equipe do América. Quais os adversários mais fortes? Quem poderia ter passado e ficou no meio do caminho, que assim fez uma partida muito dura com o América, que vocês disseram, poxa, esse time aqui é um time encardido, a gente precisa ter cuidado. O América ele conquistou a classificação. Eu vi a última rodada para fazer a projeção de quem o Coruripe poderia enfrentar. O América já chegou na última rodada classificado, como primeiro, sem ser alcançado por ninguém. Ou seja, conseguiu ser o time realmente que puxou os outros no grupo anterior. Mas fale você que acompanhou de perto essa situação, o que foi o grupo A3 da Série D? Na verdade, o América conseguiu a sua classificação antecipada em primeiro lugar 3 rodadas antes de terminar os jogos da primeira fase. E a gente pegou alguns adversários complicados. E um deles foi o Floresta. O cara pode perguntar, Floresta? Floresta do Dezinho. Floresta, mas time muito bem treinado pelo Leston Júnior, muito bem treinado, bons jogadores, como você falou, o Dezinho, inclusive ele fez gol lá contra a gente, fez lá em Natal, Foi? Lá no Ceará e lá em Natal. Olha. Ganhamos o jogo, empatamos o jogo lá na primeira rodada lá em Fortaleza, no Campo do Horizonte, foi 1-1 lá, e ganhamos em Natal por 2-1. Mas é um time muito organizado, muito bem treinado, como eu falei, pelo Leston, e é um time que vai dar trabalho caso passe essa segunda fase. Na tônica, na receita da equipe do Coruripe, Fabiano, o Coruripe utilizou o fator casa como sua arma para poder alcançar essa classificação como quarto colocado. Empatou, claro, um jogo e perdeu o outro, mas na maioria dos jogos venceu em casa e fora não conseguiu ter as mesmas apresentações. Tanto é que lá em Natal perdeu para o Potiguar, né, pelo placar de 5, né? Tomou 5-3, 5-2. Não, 4-2. 5-3. 5-3, é isso mesmo. Perdeu por 5-3 na penúltima rodada. Daí eu pergunto, Fabiano, para você. O que foi que acabou sendo o diferencial do grupo A3 na primeira rodada? O que é que o time precisou fazer para poder alcançar a classificação? O América, por exemplo, para ser líder. Veja só, eu considero o grupo A3 um dos mais difíceis, da Série D. Tinha o Campinense também, né? Tinha Campinense, tinha Salgueiro, tinha América. Grupo chato. Tinha Floresta, tinha Afogados, que vinha de um bom campeonato pernambucano, vinha eliminando o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Olha. E tinha o Atlético Cajazeira também, que é muito complicado de jogar nesses campos. Então é como você falou, esses times usam o fator campo para ganhar vantagem, e ganhar gordura e ganhar pontos. Mas eu acho que o nosso diferencial foi ganhar desses times na casa deles. Entendi. Tirar pontos deles lá, né? Nós só perdemos para o Salgueiro, Salgueiro foi a única equipe que nós não vencemos. Perdemos em casa e perdemos lá. Sim. Mas um jogo assim atípico, onde o América foi bem melhor, só que a bola não quis entrar. Não entrou. E os caras foram lá uma vez e fizeram. Mas assim, foi um dos grupos mais difíceis, da Série D. A gente vê pela pontuação do último ao primeiro, Sim. É ali tudo junto. É verdade. O quarto colocado terminou com 21 pontos. E naquela briga teve o Coruripe, teve o Central com 21 pontos. Sim. E tinha o Atlético e o Cajazeiro também brigando, para conquistar essa quarta vaga.
E assim, o que me deixou impressionado foi o Campinense ter ficado fora. É verdade. Porque a história que o Campinense tem, a camisa que o Campinense tem, não era para ter ficado fora entre os 4. É verdade. Né? Tinha que estar ali no bolo. Mas é futebol. Futebol é assim mesmo. Nós lamentamos também, Fabiano, porque nós somos apaixonados pelo futebol, mesmo você sendo um profissional e por estar defendendo exatamente um clube como o América, mas vale mencionar mesmo o Campinense, que poderia não estar nem numa Série D do Campeonato Brasileiro, assim como o América e como o ABC. Mas vamos lá. Falando das questões, para a gente encerrar a sua participação, Fabiano, no qual a gente, antes do agradecimento, falar de um tema que está muito atual também, os casos de Covid. O América, ele tem se preparado para isso? Você chegou a perder alguns jogadores com alguns desses casos? Como é que vocês têm orientado os jogadores para poder se prevenir nesse momento em que os números têm crescido, principalmente depois da corrida eleitoral que passamos aí, na verdade, no último final de semana, com o segundo turno em vários municípios? A gente vem em um controle, Videla, muito grande dessa questão da Covid, né? Nós temos nosso ex-presidente, Leonardo Bezerra, ele é farmacêutico e nos ajudou muito no começo a fazer esse controle da Covid. Por incrível que pareça, no início da Série D para cá, nós não perdemos nenhum jogador com Covid. Motivo de felicidade vai ser. Não perdemos. A gente perdeu lá para trás. Alguns jogadores tiveram lá para trás. Mas a Série D, do início da Série D para cá, não perdemos ninguém com Covid, porque a gente vem fazendo um trabalho com os atletas, conscientizando eles, que eles não saiam, não fiquem em aglomeração, saia só o máximo, o mínimo que puder, entendeu? Sim. E a gente vem conscientizando eles dessa forma e graças a Deus a gente vem tendo um êxito em cima disso, que a cada teste que nós fizemos, que a gente faz teste semanalmente para poder jogar, a gente tem a felicidade de dar todos negativos. O América está mandando seus jogos onde nessa Série C, Fabiano? Na Arena Na Arena das Dunas, né? Aquele estádio de Goianinha existe? Existe, mas não está. Tem algum tipo de ligação com o América, aquele estádio? Não. Porque o América teve uns anos que mandou jogos de Lá série, tem né? um time por nome de Palmeiras de Goianinha, que participou da primeira divisão do Potiguar, que caiu, né? Caiu na primeira divisão e eles tinham esse time lá, Palmeiras de Goianinha, que é um time de empresários. Entendi. A estrutura da arena tá boa também? Boa. Uma das melhores arenas que eu já joguei, né? Que já joguei no país, porque é tudo novinho, tudo bem cuidado. Maravilha, né? Tapete perfeito, não tenho o que reclamar da arena. Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Sei que você é um cara que abriu realmente espaço para a sua agenda em um momento de concentração. O América ainda treina aqui em Maceió. Como é que está a programação de vocês até domingo? Sim, a gente está treinando agora à tarde lá no Centro Esportivo Alagoano, né? E amanhã pela manhã também treinamos lá no Centro Esportivo Alagoano. E no domingo a gente segue para Coruripe para mais essa batalha. Um abraço, Fabiano. Boa sorte. Você sabe muito bem que existe um carinho, uma responsabilidade muito grande quando você está aqui em Maceió de divulgar o trabalho que você exerce hoje no América. Domingo nós estaremos lá no estádio Gerson Amaral fazendo trabalho para a CBF TV e para o Maicujo na transmissão desse jogo. E sucesso realmente para você nessa sua nova função como executivo do América de Natal, que alcance esse objetivo que eu sei que muitas noites sem dormir é o que você passa, para buscar alternativas e soluções, juntamente com o técnico Paulinho Kobayashi, que vocês foram buscar no decorrer da competição, é isso aí? A gente vinha com o Roberto Fernandes, né? Depois do estadual, da perda do estadual, a gente optou pela troca do técnico e a gente foi buscar o Paulinho Kobayashi, que estava lá no Imperatriz, e ele vem dando essa sequência boa. O Paulinho, um cara excepcional, sim, bom treinador, né? Ex-jogador, sabe como é que funcionam as coisas lá dentro e graças a Deus as coisas vêm correndo tudo bem, vem dando certo. Esse é o Fabiano Melo, que nos deu a honra, né, ele que é executivo do América de Natal, conversando com a gente da preparação do América para esse jogo com a equipe do Coruripe no próximo domingo. O América enfrentando esse adversário, um adversário importante na Série D do Campeonato Brasileiro. Um adversário duro, né, que o América... Trouxe uma lembrancinha para você do Mecão. A camisa do América? Rapaz, que é isso. Olha só, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse tipo de presente me agrada. Olha camisa só, do Mecão. Obrigado, viu, Fabiano? Muito obrigado. Vamos bater uma foto aqui, Márcio? Vamos bater uma foto aqui com a camisa do América no ar, não é?
chamar o intervalo aqui, né? Claro, Marcos, vou chamar o intervalo. Vamos fazer a passagem de bloco do intervalo com o Fabiano, nosso amigo Fabiano e o pessoal do América que está aqui com a gente, deixando esse belo presente para nós, né? Muito obrigado aí pelo carinho, deixar a camisa do América. Vamos a um rápido intervalo, Marcos. Na volta, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes.